Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Que saudade, hein? Nós vamos continuar nossa aula aqui de tópicos de geometria plana. Na semana passada a gente viu um pouquinho sobre retas, né? Retas paralelas, perpendiculares, deve estar aí fresquinho na memória. Essa semana a gente vai ver sobre os triângulos e os seus ângulos. Beleza? Vamos lá? Deixa eu passar aqui. Então, primeira coisa, lembrando, né? Todo triângulo ele tem dois tipos de ângulos. Ele vai ter os ângulos internos, que são os três ângulos verdinhos que aparecem aqui. Todo triângulo sempre tem três ângulos, como o nome diz, né? E vai ter três ângulos internos. Mas ele também tem três ângulos externos. Os ângulos externos, eles são definidos por uma continuação de cada um dos segmentos do lado, ó, e aí aqui eu vou ter esse ângulo. Deixa eu fazer aqui, por exemplo, aqui no A, ó, posso também continuar esse segmento. E aqui seria bem tortinho, tá? Do tipo do desenho que a prof. Andressa faz nos quadros, né? Lindo e maravilhoso, assim. Aqui o ângulo também, um ângulo externo, digamos, aqui poderia ser o E2, e aqui eu também posso continuar aqui e ter o meu terceiro ângulo externo, que seria o meu E3, tá? Então, esses são os nossos ângulos externos. Agora a gente vai ver algumas propriedades com relação aos triângulos e aos seus ângulos. Então, vamos ver a primeira. Uma propriedade que provavelmente vocês já conhecem é que em todo o triângulo e qualquer tipo de triângulo, seja ele escaleno, isósceles ou equilátero, a soma das medidas dos ângulos internos ela é igual a 180 graus. Então, quando eu somar aqui esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo, eu vou ter 180 graus, certo? A segunda propriedade, o que que fala? Em todo triângulo, cada ângulo externo relativo a um vértice é igual à soma dos ângulos internos relativo aos outros dois vértices. Então, nesse desenho aqui, por exemplo, o E1, ó. Então, ele vai ser igual à soma do B com o C. Se eu pegar o E2, ele vai ser igual à soma do A com o C. Se eu pegar o E3, ele vai ser igual à soma do B com o A. Então, sempre vai ser igual à soma dos dois ângulos internos dos outros dois vértices. Certo? Vamos para a próxima? Tá fácil, né? Número 3. Em todo triângulo isósceles, agora, as duas propriedades que a gente viu antes valiam para qualquer tipo de triângulo. Agora, essa aqui e a próxima é para dois triângulos específicos. Essa número 3 apenas para o triângulo isósceles, que é aquele triângulo que tem pelo menos dois lados congruentes, que tem a mesma medida. Então, em todo triângulo isósceles, os ângulos internos opostos aos lados congruentes também serão congruentes. Então, eu tenho aqui esse triângulo, ó, esse ladinho e esse lado têm a mesma medida, portanto, ó, o ângulo oposto ao lado AC, que é o B, e o ângulo oposto ao lado AB, que é o C, eles vão ser também congruentes. B vai ter a mesma medida que o C, certo? E agora, por consequência, né, em todo triângulo equilátero, os três ângulos internos vão ser congruentes, claro, porque daí se eu pensar, né, que daí o meu terceiro lado também é congruente, o outro lado que é oposto a ele, o outro ângulo que também é oposto a ele também vai ser congruente. Então, os três acabam tendo sempre 60 graus, porque a soma é 180, né? Se eles têm a mesma medida, a única forma disso acontecer é se eles tiverem 60 graus cada um. Vamos aqui por um exemplo, então. Obter as medidas dos ângulos do triângulo ABC da figura, sabendo que AB é igual a AD, é igual a CD e que o ângulo BAD tem 44 graus. Então, eu tenho aqui um triângulo ABC e ele tem um segmento aqui dentro dele que liga do A até o D, que acaba formando outros dois triângulos, o triângulo ABD e o triângulo ACD, certo? Então, vamos por partes, né, como Jack.
Primeira coisa aqui, no triângulo ABD, o que eu tenho? Esse triângulo aqui, ó, ABD, tá? Eu tenho esse ângulo que é 44 graus e tenho esses dois ângulos aqui que eu não sei, mas eu sei que o quê? Que a soma desses três ângulos tem que dar 180 graus. Então, esses dois ângulos, a soma desses dois ângulos é igual a 180 menos 44, né? Tirando esse ângulo aqui que eu já sei. Então, vai dar 136. Como o meu triângulo é isósceles, ó, tá vendo a marquinha aqui, ó, tá dizendo que esses dois lados é igual, são congruentes. Lá também, aqui, ó, na explicação do exercício também estava dizendo que eram iguais. Então, quer dizer que B, ele tem a mesma medida que D. Se os dois somados dá 136, então é só dividir por 2 para descobrir quanto mede cada um, que vai dar, então, 68 graus. Vou colocar aqui, vamos ver. 68 graus, 68 graus. Ai, que bonito, hein? Nossa! Agora vamos para o outro triângulo, o ADC. O ADC também é isósceles, ó, esse lado tem a mesma medida que esse. Então, eu sei que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles têm a mesma medida, mas eu não tenho nada para descobrir essa medida por enquanto, então eu vou chamar essa medida de alfa, tá? Então, eles medem alfa. O ângulo ADB, esse ângulo aqui de 68 graus, ó, ele é um ângulo externo desse triângulo ADC. Então, tem a propriedade lá que fazia essa relação, né? Que o ângulo externo era igual à soma dos dois ângulos internos dos vértices opostos, certo? Então, eu sei que esse ângulo aqui mais esse ângulo aqui é igual a esse aqui, que é 68 graus. É isso que vai estar aqui, ó. Então, o ADB, que é o ângulo ali, né, de 68 graus, vai ser igual ao DAC, que é este ângulo, mais o ângulo C aqui. Ou então, 68 graus, que é a medida, é igual a alfa mais alfa, né? Porque os dois têm a mesma medida. Logo, eu vejo ali que 2 alfa ou A, né, é igual a 68 graus. E aí, é só eu dividir por 2 para descobrir. Então, esse ângulo... Ih, perdi minha caneta. Aqui. Esse ângulo aqui mede 34 graus. E esse aqui também, 34 graus. Então, agora eu acho que a gente já consegue responder. Tá pedindo ali os ângulos A, o B e o C. O ângulo A, eu vou ter que somar aqui o 44 com o 34, né? Porque ele é tudo isso aqui, ó, o ângulo A. Tá? Então, é só somar. 44 mais 34, 78. Então, o B eu já tenho aqui, ó, 68. E o C eu também já tenho, que é 34. E feitoria. Vamos para a próxima? Segmentos e pontos notáveis no triângulo. Outras coisas agora que a gente vai ver. Que escaiada é essa, Sora? Tu tá louca? Então, olha só o que são esses segmentos. A mediana. O que é uma mediana? Eu vou traçar um segmento de um vértice até o ponto médio do seu lado oposto. Nesse caso aqui, que eu tô pegando, ó, do vértice B, eu tracei esse segmento aqui até o ponto N. O ponto N é o ponto médio, ou seja, ele divide o lado AC em duas partes de medidas iguais, congruentes, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui para o ponto C, ó. Traço um segmento até lá o lado AB, dividir bem aqui com o ponto P, que é o ponto médio. E aqui também do vértice A, eu vou até o lado BC, o ponto médio, que é o M aqui, que divide esses dois lados em duas partes iguais, certo? Esse pontinho aqui, ó, deixa eu pegar uma outra cor. Esse pontinho aqui, ó, que é, na verdade, a intersecção das três medianas que a gente traçou, ele tem um nome especial também, que é baricentro. Ele é exatamente onde todas as três medianas, né,
que a gente traça no nosso triângulo se cruzam, se encontram, tá? Olha só o que está dizendo ali. O baricentro divide cada mediana em dois segmentos, tais que um deles, então, um lado dele, eu divido aqui, ó, dividi a minha mediana aqui, por exemplo, essa, ó, em duas partes. Essa partezinha aqui e essa partezinha aqui. Um deles é o dobro do outro. O que tem o extremo no vértice, então esse lado aqui que está ligado ao vértice B, ele vai ser o dobro dessa outra partezinha aqui que vai do ponto G ali, que é o baricentro, até o N. A mesma coisa aqui, ó. De A até G, eu vou ter o dobro da medida de G até M. E aqui também, de C até G, eu vou ter o dobro da medida que tem de P até G. Isso está escrito ali, ó. AG é igual a 2 vezes o GM. BG é igual a 2 vezes o GN. E CG é igual a 2 vezes o GP. Certo? Próxima. Meu Deus, mais um monte de riscaiada aí. Vamos ver o que é essas riscaiadas. Então, eu tenho aqui, ó, a altura do meu triângulo. Como que eu faço a altura? A altura eu vou pegar um vértice, também vou fazer um segmento de reta que vai levar ele até o lado oposto a esse vértice. Só que agora não no ponto médio. Agora eu preciso garantir que esse segmento, ele faça com o lado oposto um ângulo de 90 graus, ó. Ele tem que ser perpendicular, é um segmento perpendicular ao lado oposto ao vértice. A mesma coisa aqui, ó, o vértice C, eu vou ter que traçar um segmento perpendicular ao lado AB. Do vértice B, eu vou ter que traçar um segmento perpendicular ao lado AC. E aqui também, ó, só que o que tem nesse triângulo aqui? Eu não consigo traçar do B até lá o C, ó, um segmento perpendicular. Então, eu tenho que fazer aqui uma continuação do lado BC, ó, para conseguir determinar esse segmento. A mesma coisa aqui do vértice C para o lado AB. Não teria como eu traçar um segmento perpendicular ao lado AB. Então, eu faço ali uma continuação desse segmento para poder traçar esse segmento de reta, certo? Também aqui, ó, onde todos se encontram, ele também vai ter um nome especial. Deixa eu fazer o meu pontinho aqui bem bonito. Que vai ser o... Que rufem os tambores. Ortocentro. Então, esse lugar, esse ponto aqui, onde os três segmentos de altura se encontram, ele vai se chamar ortocentro. Aqui eles também vão se encontrar, mas teria que fazer uma continuação também, né? Teria que fazer assim uma continuação bem retinho, né? Daqui, aqui, aqui. Em algum lugar aqui desse desenho maravilhoso que eu fiz, eles vão se encontrar e aí eu vou ter também o meu ortocentro, certo? Só que aí o ortocentro vai estar fora do triângulo. Nesse triângulo aqui, o ortocentro ficou ali dentro, né? Ficou na região interna. Outros segmentos notáveis, olha só. Eu tenho aqui a minha bissetriz interna. Vocês lembram o que era uma bissetriz? É um segmento que corta o nosso ângulo. Perdi meu mouse aqui. Corta o nosso ângulo ao meio. Então, eu vou formar, né? Ele vai acabar formando dois ângulos congruentes. Então, aqui, ó, cortei o meu ângulo ao meio e levei esse segmento até o lado oposto. Cortei o meu ângulo B ao meio, levei ele até o lado oposto. E cortei meu ângulo C ao meio, levei ele até o ângulo oposto. Também, aqui onde todos esses segmentos se encontram, se cruzam, ó, eu vou ter um nome especial que vai ser o incentro, tá? Então, nós vimos lá o baricentro, né, que é onde se encontram as medianas, né, o ponto de intersecção entre as medianas. A gente viu o ortocentro, que é o ponto de intersecção das nossas alturas, e aqui o incentro, que é o ponto de intersecção das nossas bissetrizes internas. Teorema do triângulo isósceles. Vamos ver que teorema é esse, hein?
triângulo isósceles ABC, em que AB é igual a AC, tem a mesma medida. A altura, a mediana e a bissetriz interna relativa ao vértice A coincidem, vão ser o mesmo segmento. Vamos ver isso num desenho para ficar mais fácil. Então, eu tenho aqui o meu triângulo isósceles. Ó, aqui está o meu vértice A, o AB e o AC são congruentes. Vou traçar aqui primeiro a minha mediana. Então, eu tenho que pegar o segmento do vértice A ao ponto médio do segmento BC. Tá? Aqui, o M, tá? A altura, eu vou traçar, pegar lá o meu vértice A. Perdi o mouse de novo, esse mouse fica fugindo de mim, gente. O que é isso? Aqui, o vértice A, e vou ter que ligar ele, né? Fazer um segmento que ligue ele lá no lado BC. E esse segmento precisa ser perpendicular ao lado BC, formar um ângulo de 90 graus. Então, tá aqui, é o mesmo segmento. E o último ali, a bissetriz também, o segmento que divide ali o nosso ângulo ao meio, né? Que vai ficar daí duas partes congruentes, né? De medidas iguais do nosso ângulo, esse aqui com esse aqui. Também vai acabar ligando lá no ponto M. Então, é isso que o teorema fala. Quando forem isósceles, sempre vai ter um deles, um lado, né? Uma das alturas das medianas e das bissetrizes que vão ser exatamente a mesma. Que nesse caso aqui vai ser sempre do vértice, ó, que parte os dois lados que são congruentes. Beleza? No triângulo equilátero, isso também acontece, só que aí acontece para as três medidas. Para as três medianas, para as três alturas e para as três bissetrizes internas. Então, só vai ter 3 risquinhos lá se eu fizer as três coisas em um mesmo triângulo, né? E para outros triângulos ficaria um monte de segmento. Para o triângulo equilátero eu só vou ter 3, que vai ser as 6 segmentos que a gente... 9 segmentos que a gente teria, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui aplicando esses conhecimentos que a gente teve agora. No triângulo ABC da figura, obter a medida H da altura A até H, ó, do vértice A até esse ponto H aqui, relativa ao lado BC. Então, olha o que eu tenho aqui. Esse segmento AH, ele acaba formando também outros dois triângulos, o ABH e o AHC. Esse triângulo AHC é um triângulo retângulo. E olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o ângulo 30 graus, eu tenho a minha hipotenusa, e o que eu quero descobrir? O meu lado oposto. Que relação que vocês conhecem que tem ângulo, tem lado oposto e tem hipotenusa? O seno. Então, nós vamos fazer o seno de 30 graus, que é igual ao lado oposto, né, o cateto oposto, que nesse caso aqui vai ser o H, dividido pela hipotenusa, que neste caso é 12. E aí, eu calculo lá o meu seno de 30, é 1/2. Então, 1/2 vai ser igual a H sobre 12. Logo, o meu H eu vou multiplicar por 2, o meu 1 por 12, então vai ficar 2H igual a 12. E aí, para eu descobrir quanto vale 1H, é só eu dividir os dois lados por 2. Então, vai dar 6. Facinho esse, né? Vamos mais um mais difícil agora, para ver se vocês estão ligados. Em um triângulo ABC, o ângulo B mede 72 graus, o ângulo C mede 32 graus, e está pedindo para a gente determinar a medida do ângulo formado entre a altura e a bissetriz interna relativa ao vértice A. Então, tem aqui o nosso desenho, ó. Tá aqui o triângulo ABC. Ele tá pedindo, então, ali a altura do vértice relativa ao vértice A. Então, eu tracei aqui, ó, o segmento perpendicular ao lado oposto, que vai estar, então, vai ser esse segmento AH. E também tá pedindo a bissetriz interna, que vai dividir o nosso ângulo A ao meio, que vai ser esse segmento AP, certo? Primeira coisa, eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Eu tenho o ângulo B e o ângulo C, eu só não tenho o ângulo A. Então, para descobrir isso, eu vou substituir aqui, ó.
Então, A mais 72 mais 32 tem que dar 180. E o A vai ser 180 menos 104, que é a soma ali, 72 mais 32. Então, o nosso A mede 76. Então, tudo isso aqui, ó, mede 76 graus. Mas não é isso que a gente quer saber, né? Determinar a medida do ângulo formado entre a altura. A gente quer saber... Deixa eu pegar uma outra cor aqui para não confundir. A gente quer saber esse aqui, ó. Entre a altura e a bissetriz. Esse ângulo amarelinho aqui é o que a gente quer saber. Mas saber o todo vai nos ajudar, tá? AP, ó, esse segmento é a bissetriz. Portanto, ela divide o nosso ângulo ao meio. Então, eu sei que deste lado aqui... Cadê o meu? Aqui. Só vou ter que pegar o azulzinho de novo. Aqui. Aqui eu tenho 38 graus. E esses dois juntinhos aqui também vai ter 38 graus, tá? Só dividir os 76 por 2. Não vou colocar ali, senão vai atrapalhar. E o AH é a altura. Portanto, eu sei que aqui, ó, tem 90 graus, né? Aqui também vai ter, né, 90 graus. Se eu sei... Se eu sei que tudo... Ai, eu botei esse... Ah, não, tá certo. Ai, que susto, achei que tinha botado o valor errado aqui, 76, mas 72 é o B. Eu sei que esse ângulo aqui mede 72, então eu consigo descobrir esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho, ele é o quê? Somando 72 com 90, mais ele tem que dar 180 graus. Ou, aqui tá fazendo a relação direta com 90, porque se aqui tem 90... O 72 mais esse ângulo tem que dar 90, né? Porque 90 mais 90, 180 graus. Então, o nosso ângulo, esse ângulozinho aqui, né? O BAH, ele vai ser 90 menos 72, vai ser 18. Então, eu tenho que esse ângulo aqui mede 18. Eu sei que tudo isso aqui mede 38. Se essa partezinha mede 18, eu vou descobrir quanto que mede a parte que eu quero. É só fazer 38 menos 18, que vai dar, então, 20 graus. Então, esse ângulozinho amarelinho aqui, deixa eu pegar minha caneta amarela, mede 20 graus. Que lindo, hein? Opa! E era isso por hoje, gente. Ah, eu fiquei na frente de vocês ali, não tinha visto. Deixa eu tirar aqui para vocês verem o que está escrito ali. Tá aqui em cima. Ó, tá? Mas só fiz ali 38 menos 18, que vai dar os 20 graus, certo? Então, por hoje é só. Fico aguardando vocês. Vocês podem me chamar, tirar dúvidas pelo WhatsApp, tá? Não me deixem aqui sozinha, por favor. E semana que vem a gente continua esse conteúdo, tá? Um beijo, tchauzinho!